Amém. Quem não encontrou, diga: espera por mim. Glórias a Deus, aleluia. Mateus capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 21, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Pois ela dizia consigo se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. Amém? Glórias a Deus. Levante a palavra do Senhor. Vamos apresentá-la para que o Senhor possa falar conosco. Soberano Deus, eterno Pai, Deus forte, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus, eis aqui a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir a nossa mente para entender a tua palavra e o nosso coração para guardá-la, Senhor. Ó Deus santo, ó Deus querido, ó Deus de maravilhas, ó Deus justo, ó Deus todo-poderoso, Deus, nesta hora, Deus, nesse momento que o Senhor vem repreender, ó Pai, o roubador de palavras, não deixa a nossa mente, o nosso coração se desviar da tua palavra, Senhor. Nos fortaleça, nos dê ânimo, ó Pai, nos dê graças, Senhor. Fala conosco e nos alimente com a tua presença e com a tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar e louvar o Senhor Jesus com as palmas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus vai nos dizer aqui nesta noite que Deus vai levantar no Antigo Testamento, Deus vai levantar um servo, Deus vai levantar um profeta por nome de Isaías. O nosso Deus vai usar a boca do profeta para profetizar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus vai tomar a boca do profeta para nos dizer a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Deus está falando através da boca de Isaías que o nosso Senhor Jesus Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus está nos dizendo através do seu profeta que viria o Messias, viria o Salvador da humanidade para salvar o mundo do seu pecado, para salvar o mundo da sua transgressão, da sua desobediência. O nosso Deus está falando através da boca do profeta que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que o nosso Deus está usando a boca do teu servo para nos dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor. O castigo que nos traz o livramento da morte espiritual estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus está dizendo nessa mensagem que o castigo que nos traz a salvação, o castigo que nos traz o livramento, o castigo que nos traz a remissão dos nossos pecados, Deus está nos dizendo aqui nessa noite, estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi moído, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, para que possamos estar aqui nessa noite, para que possamos estar aqui nesse momento, louvando, engrandecendo e exaltando ao nome dEle. Ele foi moído, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, para que possamos ter direito à salvação, para que possamos ter direito à vida eterna, para morar com o Senhor do céu, para que aonde Ele estiver, assim diz o Senhor, estejamos nós também na presença dEle. Oh, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que Deus vai usar a boca do profeta para dizer essa profecia. E como os irmãos, como leem na Bíblia, como eu pude reparar nessa mensagem, como a gente possa ler no livro de Mateus, como a gente possa ler no livro de Marcos, como a gente lê no livro de Lucas, como a gente lê no livro de João, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele começou a se manifestar. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começou a ministrar, começou a pregar a palavra, começou a se destacar no meio do povo. A Bíblia vai nos dizer que quando as pessoas sabiam que Jesus estava em determinado lugar, as
as pessoas levavam, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam oprimidas, as pessoas que estavam escravizadas. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa noite, aquelas pessoas ao descobrirem que Jesus estava em determinado lugar, aquela pessoa que estava endemoniada ia até o nosso Senhor, aquela pessoa que estava enferma, ela ia até o nosso Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que era aleijado, aquela pessoa que era cego, aquela pessoa que era mudo. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento, quando sabia que Jesus estava em determinado lugar, aquelas pessoas iam até diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem vai nos dizer aqui nessa hora, a Bíblia vai nos dizer que muitas daquelas pessoas não precisavam falar com o nosso Senhor, não precisava dialogar com Ele, porque a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que aquelas pessoas somente quando tocavam no nosso Senhor, quando tocavam nas vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa hora que quando o endemoniado tocava no mestre, os demônios saíam e aquela pessoa seria liberta. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, aquela pessoa que era aleijado, quando tocava no nosso Senhor Jesus Cristo, ele se colocava de pé. A palavra do Senhor também vai nos dizer que quando o cego tocava em Jesus, ele passava a enxergar. Quando o mudo tocava em Jesus, ele começava a falar, ele começava a glorificar o nome do Senhor. E uma passagem que me chamou a atenção nessa mensagem é que quando aquelas pessoas iam até diante de Jesus, eles iam enfermos, eles iam oprimidos, escravizados pela enfermidade, escravizados pelo maligno, mas a partir do momento que eles tiveram encontro com Jesus, a partir do momento que eles estiveram na presença do nosso Deus, eles não foram mais as mesmas pessoas. O que me chamou a atenção mais nesse versículo, a palavra vai nos dizer aqui nesta hora que eles saíram da sua casa, eles se deslocaram da sua residência, enfermos, oprimidos, mas a partir do momento que eles foram diante de Jesus, eles não voltaram para casa da mesma forma, eles voltaram libertos, eles voltaram transformados. Sabe que o nosso Deus está nos dizendo aqui nessa hora, porque tem momentos da nossa vida que nós estamos em cabeça baixa, tem momentos em nossa vida que nós estamos prostrados, tem momentos da nossa vida que nós estamos fracos para orar, estamos fracos para jejuar, para ler a palavra, mas o nosso Deus está nos dizendo aqui nessa noite, você pode até se ajoelhar fraco, mas se você estiver na presença de Jesus, você vai se levantar fortalecido. Deus está nos dizendo aqui nesse momento, você pode se ajoelhar fraco, mas você vai se levantar forte, você pode se ajoelhar entristecido, mas você vai se levantar alegre, porque a palavra do nosso Deus está nos dizendo que na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, até a tristeza tem que saltar de alegria. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus está nos dizendo aqui nessa noite, a partir do momento que você tiver um encontro real e poderoso com o Mestre, você não será mais a mesma pessoa, você não vai voltar para casa da mesma forma. Deus está nos dizendo aqui nessa noite, você não veio aqui por causa do irmão, você não veio aqui por causa da irmã, você não veio aqui por causa do pregador, mas você veio aqui por causa de Jesus. Essa igreja crê, essa igreja glorificar o nome do nosso Deus, essa igreja crê nessa noite, você não vai voltar mais para casa da mesma forma. Glória a Deus, aleluia, Jesus poderoso. Ó Deus Santo, ó Deus fiel, a palavra do Senhor vai nos dizendo que quem tocava em Jesus era curado. A palavra vai nos dizer nessa noite que quem tocava em Jesus era liberto. A palavra do Senhor vai nos dizer nessa hora, aquele coração que era cheio de tristeza, quando tocou o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele coração se encheu de alegria, aquele coração se encheu da presença do Espírito Santo. Eu não sei como alguém chegou aqui, como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou desanimado, talvez você chegou perguntando ao nosso Deus, mas por que eu estou passando determinadas situações?
está falando para nós aqui nessa noite. Tem um encontro real e poderoso comigo, porque você não vai voltar da mesma forma. Eu vou visitar a sua mente, eu vou visitar o seu coração nessa hora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer nesse momento, a palavra do Senhor vai nos dizer nesta hora, que naquele mesmo lugar que Jesus estava sendo tocado, para que aquelas pessoas sejam libertas, para que aquelas pessoas sejam curadas. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que perto daquele lugar havia um homem, havia um governante. A Bíblia vai nos contar aqui nesta hora, que aquele homem, ele foi diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem foi até diante de Jesus com propósito. Aquele homem foi até diante de Jesus, porque dentro da sua casa ele estava passando uma luta, dentro da sua casa ele estava passando uma peleja que ninguém via. Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora, ele chegou diante de Jesus, ele chegou diante do Mestre e contou a sua situação para ele. A Bíblia vai nos dizer que ele relatou para o nosso Mestre: ó Deus, Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha casa, mas venha depressa à minha casa, venha depressa no meio da minha família, porque eu tenho uma filha de 12 anos, a qual está à beira da morte, a qual está à beira da sepultura. A Bíblia vai nos dizer nessa hora, ele chegou diante de Jesus e contou o seu problema para Jesus. O que me chamou a atenção nessa mensagem é que ele não contou o seu problema para o vizinho, ele não contou o seu problema para o seu parente, mas ele correu para os pés do Mestre, ele correu para os pés do nosso Senhor. Deus está nos ensinando aqui nessa noite: não abra sua boca para contar o seu problema para aquele que não vai ajudar, não abra sua boca para contar o seu problema para aquele que vai zombar de você pelas costas, para aquele que vai difamar você pelas costas. Mas Jesus está nos dizendo aqui nessa noite: se você tem uma enfermidade, se você está passando problema, se você está passando deserto, Deus está nos ensinando aqui nesse momento: vai para o seu quarto, feche a porta, dobra o seu joelho, troque a cara no pó, encontre ao Senhor que viu que está secreto, e o Senhor Deus que viu que está secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está nos ensinando aqui nessa noite para ir até o Senhor, para clamar, para falar, para dizer que nós dependemos da presença, da misericórdia do nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento que o nosso Senhor Jesus Cristo levantou e aquele homem falou a palavra de conforto: Jairo, não tema, Jairo, não se desespere, mas eu vou agora até a sua casa, eu vou até agora até a sua família, para salvar a sua casa, para salvar a sua filha. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que Jairo acompanhou, Jairo guiou o nosso Senhor até a sua casa, para impor as mãos sobre a sua filha. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora, nessa noite, enquanto Jesus estava de caminho à casa daquele homem, enquanto Jesus estava indo à casa daquele homem para curar a sua filha, a Bíblia vai nos contar aqui nessa noite que perto da onde Jesus passava com seus discípulos, perto da onde Jesus passava com a multidão, perto da onde Jesus passava com aquele homem, a palavra do Senhor vai nos dizer que também havia uma mulher bem de vida, havia uma mulher estruturada financeiramente, mas ela não tinha saúde, ela não tinha vida espiritual. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que aquela mulher gastou toda a sua fortuna, glórias a Deus, com médicos, com pessoas que talvez se diziam médicos, para se aproveitar do desespero, para se aproveitar do desespero daquela mulher para arrancar o seu dinheiro, porque a Bíblia vai nos contar aqui nesse momento que ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou toda a sua fortuna para descobrir o fruto, para descobrir
qual era a sua enfermidade, para descobrir qual era a doença que ela tinha. Mas a Bíblia vai nos dizer também que aquela mulher gastou o seu dinheiro e nenhum médico, nenhuma pessoa soube dizer ou garantir uma cura para aquela mulher. Então eu posso imaginar que aquela mulher começou a entrar em desespero, aquela mulher começou a entrar em desespero dentro da sua casa, porque ela gastou o médico, ela vem arrastando essa doença, essa enfermidade durante 12 anos. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, em meio ao seu desespero, em meio ao seu dor, em meio ao seu choro, ela vai ouvir o nome de Jesus, ela vai ouvir os milagres que Jesus operou, ela vai ouvir a autoridade do nosso Deus. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa hora, no meio do seu desespero, quando você pensa que a sua situação não tem mais jeito, quando você pensa que não tem mais saída, quando você pensa que não tem mais reversão a sua situação que você está passando, assim como aquela mulher, no meio do seu choro, no meio do seu desespero, ela veio falar do nome de Jesus, ela veio falar dos feitos, da autoridade, dos milagres que o Senhor Jesus Cristo tem feito nessa terra. Jesus fala para nós aqui nessa noite, em meio ao desespero, aprenda a ouvir a minha voz, em meio ao desespero, ao meu choro, Ele quer que você ouça a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, falando em seu coração, falando para você, filho, falando para você, filha, ainda não acabou, a minha presença está na sua vida, no meio do seu desespero, eu ainda estou com você, no meio do seu choro, no meio da sua tristeza, eu estou aqui para te acalmar, eu estou aqui para te ajudar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, em meio ao seu desespero, ela ouviu falar do nome de Jesus e se levantou para morrer até o dia diante do nosso Mestre. A palavra do nosso Deus vai nos dizer aqui nesse momento, que ela se levantou e foi de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu pude imaginar lendo essa mensagem, ela estava fraca, ela estava debilitada por causa da sua enfermidade, mas ela não olhou para a sua limitação, ela não olhou para a sua enfermidade, ela não olhou para a sua fraqueza física, mas ela foi diante de Jesus, porque ela tinha um propósito em seu coração. Ela estava sangrando, ela estava machucada, ela estava ferida, ela estava debilitada, ela estava fraca, mas ela foi mesmo assim até Jesus, porque ela tinha um propósito, que era tocar o nosso Mestre, era contemplar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está nos dizendo aqui nessa noite que aquela mulher foi diante do nosso Deus, mas havia esses obstáculos para ela alcançar a presença, havia a enfermidade, havia a fraqueza física, havia o cansaço e também havia a multidão para aquela mulher passar. Mas o que eu aprendi, o que Jesus quer nos falar aqui nessa noite, não venha para a casa do Senhor, não venha para a casa de Deus simplesmente por vir, mas venha com propósito, em seu coração, em glorificar ao Senhor. Não vem simplesmente por vir, mas vem com propósito e adorar ao Senhor, e glorificar o nome de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer nesse momento que ela foi diante de Jesus, mesmo diante da prova, mesmo arrastando, mesmo sangrando. Jesus fala para nós aqui nessa noite: venha fraco, mas venha fraco a si mesmo, está arrastando, está sangrando, está chorando, está machucando, está ferido, mas venha para a presença do Senhor. Não saia dos caminhos do nosso Deus, mesmo arrastando, mesmo chorando, mesmo sangrando, não saia da presença, mesmo arrastando e chorando, não abandone a promessa, mesmo arrastando e chorando, não abandone a palavra do Senhor, mesmo arrastando e chorando, não troque a presença, não troque a promessa. Oh, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus está nos dizendo aqui nessa noite: aquela mulher não olhou para a barreira, aquela mulher não olhou para a dificuldade, porque ela tinha um propósito em seu coração, que era ter um encontro real e poderoso com o Mestre. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que ela
insistiu, ela entrou no meio da multidão. Deus está nos dizendo que nesse momento, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quando você tem um propósito em seu coração, quando você coloca um propósito em seu coração, não tem Satanás, não tem enfermidade, não tem multidão, não tem barreira, e para aquele que tem propósito, não tem multidão, não tem barreira, não tem inimigo, e para aquele que ajoelha no chão, para buscar a presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento, a Bíblia vai nos dizer que nessa noite, aquela mulher entrou no meio da multidão, ela tinha um foco, ela tinha foco em encontrar Jesus no meio daquela multidão, ela não se distraiu com quem estava olhando. Ela não se distraiu com quem estava olhando para a sua enfermidade, ela não se distraiu com quem estava olhando para a serração do chão, mas ela estava olhando para Jesus. Ela sabia que o alvo dela no meio daquela multidão era Jesus. O alvo dela não era água, não era bem, mas era Jesus que estava no meio daquela multidão. Igreja, o nosso alvo não é essa terra, o nosso alvo, nossa morada não é nossa terra, mas o nosso alvo é Jesus. A nossa morada é lá no céu. Glórias a Deus, aleluia. O alvo da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. O alvo se chama Jesus. O alvo se chama o céu. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer nesse momento. Ela foi diante do nosso mestre, tocou nas suas vestes. E a palavra do Senhor vai nos contar aqui nessa noite. Quando ela tocou nas vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, ela sentiu a mudança em seu corpo, ela sentiu a diferença, ela sentiu a transformação na sua vida, a partir do momento que ela tocou nas vestes do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que quando aquela mulher tocou nas vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai parar aquele povo, ele vai parar aquela multidão, ele vai fazer uma pergunta para todos que estão cedendo, ele vai abrir a sua boca e vai dizer: mas quem é que me tocou no meio desse povo? Então a Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos falaram para esse mestre: a multidão te aperta, a multidão te empurra, a multidão te oprime, e o Senhor me diz quem é que me tocou. Mas quando Jesus falou quem é que me tocou, ele não estava falando um empurrão, ele não estava falando um cumprimento, mas ele vai falar: não foi um cumprimento, não foi um toque normal, mas foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu autoridade. Glórias a Deus, não foi um toque normal, ele sentiu que saiu poder, saiu autoridade. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, além dele parar essa multidão, ele nasceu que estava no meio daquela multidão, ele nasceu que estava no meio daquela multidão. Quem é que tinha tocado nas suas vestes? Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, quando ele parou a multidão, ele contemplou aquela mulher, ele viu aquela mulher que estava prostrada, ele viu aquela mulher que estava no chão. A Bíblia vai nos dizer nesse momento, ele vai contemplar aquela mulher. Sabe o que eu aprendi nessa mensagem? Eu não sei o que você passa, talvez você pense que Jesus não te enxerga, talvez você pense que Jesus não te vê mais, ele te esqueceu, talvez você pense que a promessa morreu, talvez você pense que a palavra que o Senhor Jesus falou para você lá atrás não tem mais validade hoje, mas Jesus fala para você nessa noite, meu irmão. Jesus fala para você aqui nessa noite: meu servo, minha serva, eu não esqueci de você, eu não esqueci de você, mas eu paro a multidão para te enxergar, porque os meus olhos são como chamas de fogo, eu contemplo você deitar, eu contemplo você levantar, eu não te esqueci, eu não te esqueci, você é importante para mim, você é uma pedra preciosa para mim, eu não te esqueci, eu te contemplo no seu deitar, eu te contemplo no seu caminhar. Jesus está falando aqui nessa noite: se for preciso, ele abre lá para você passar, se for preciso,
boca do leão, se for preciso, ele apaga a força do fogo, se for preciso, ele para a multidão, mas eu não te esqueci, eu não esqueci a promessa sobre a sua vida. Talvez você pensa que não é ninguém, talvez você pensa que não tem valor, mas Jesus fala conosco, eu escolho os pequenos, eu escolho os pequenos para confundir os grandes, eu escolhi Davi, eu escolhi José, eu escolhi Isaac para abençoar, para cumprir a minha palavra, para cumprir a minha promessa na sua vida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, estamos dizendo aqui nessa noite, Ele te contempla, Ele te enxerga. Talvez você pense que ninguém te vê, talvez você pense que as pessoas te desprezam, mas Ele não te despreza. O homem pode virar a sua face, mas Jesus não. O homem pode virar as costas para você, mas Jesus não vira. Ele está com você em cada momento. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa noite, aquela mulher vai falar para o Senhor me perdoa, mas esse foi o motivo que eu toquei nas suas vestes. Esse foi o motivo que eu toquei nas suas vestes, Senhor. Eu estava enferma, eu estava excluída da sociedade, eu estava impura, mas a partir do momento que eu toquei nas suas vestes, a partir do momento que eu estou na tua presença, eu fui curada, eu fui liberta. Jesus vai dizer para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Filha, a tua fé te salvou. Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, se a igreja crê aqui nessa noite, assim como você veio, não para ver o pregador, mas para ver Jesus através da oração, da palavra. Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, a tua fé te salvou. Se a igreja crê aqui nessa noite, a tua fé vai salvar a tua casa, a tua fé vai salvar a tua família. Se a igreja crê aqui nessa noite, a tua fé vai salvar o teu parente, a tua fé vai trazer o teu parente de volta para o altar, para a presença dele. A tua fé vai salvar esse parente que está preso, a tua fé vai salvá-lo, a tua fé vai visitá-lo, a tua fé vai salvar, a tua fé vai salvar aquele que você tem colocado em oração todos os dias. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que a partir do momento aquela mulher estava conversando com Jesus, e no exato momento que o Senhor Jesus Cristo estava despedindo aquela mulher em paz, veio um servo de Jairo, conversou com ele: Jairo, Senhor, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta, a sua filha morreu. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que Jairo vai começar a entrar em desespero e vai chegar até Jesus e vai falar para ele: mestre, me perdoa ter tomado o tempo do Senhor, mas não adianta mais, a minha filha já morreu, a minha filha já não está mais entre nós. E o que eu pude perceber quando eu estava meditando nessa mensagem é que Jairo estava caminhando lado a lado com Jesus, mas a partir do momento que alguém chegou e falou para ele: Jairo, a sua filha está morta, ele perdeu o foco da caminhada com Jesus, ele perdeu o foco da presença de Jesus. Mas a palavra vai nos dizer aqui nesse momento, Jesus está nos dizendo aqui nesse momento: continua caminhando, continua marchando na presença de Jesus, não perda o foco, repreenda os pratos, repreenda as bandejas que têm chegado diante do povo de Deus, e mantenha o foco, mantenha os olhos, o coração na presença do Senhor, não importa o que fala, mantenha o foco na presença de Jesus. Oh, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que Jesus vai chegar até aquele homem: Jairo, não se desespera, Jairo, não se desespera, eu já falei com você que eu vou lá e vou restaurar. Não se desespera, como esse Jesus falou que ele vai salvar, ele vai salvar. Não se desespera, como esse Jesus falou que a promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Não se desespera, porque esse Jesus falou que ele vai te usar, ele vai te
não se desespera, mantenha o foco na presença dele. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a mensagem vai nos continuar dizendo aqui nessa noite que Jesus vai até a casa de Jairo. E a Bíblia vai nos contar aqui nesse momento, quando Jesus chegou até a casa daquele homem, ele se deparou com muitas pessoas dentro daquela casa, no funeral daquela jovem, muitas pessoas se lamentando, muitas pessoas chorando, muitas pessoas se desesperando, mas em meio àquele desespero, ele vai lançar uma palavra de esperança, em meio àquele desespero, Jesus vai lançar uma palavra de fé. A Bíblia vai nos contar que Jesus vai olhar para aquela multidão e vai dizer: porque vocês estão chorando, porque vocês estão pranteando a morte, pranteando pela jovem, ela não está morta, mas apenas está dormindo, apenas está dormindo. Aquela multidão vai olhar para o nosso Senhor. A Bíblia fala que aquelas pessoas vão zombar de Jesus, vão rir dele e vai falar para o mestre dessa forma: você não acha que conhecemos a morte quando a vemos? Mas Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, Jesus está nos dizendo aqui nesse momento, aquele povo conhecia a morte, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da vida. Jesus falou para aquela multidão: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Sabe que Jesus está nos ensinando aqui nessa noite? Deixe o ser humano falar, deixe o homem falar que você é isso, deixe o homem falar que você é aquilo, deixe o ser humano falar, deixe o ser humano acusar, deixe o ser humano apontar, deixe o homem te julgar. Mas Jesus está nos dizendo aqui nessa noite: meu servo, minha serva, a última palavra para o ser humano me dá, a última palavra sou eu que coloco, a última palavra no final quem coloca sou eu. Glórias a Deus, aleluia. E na última palavra, igreja, Jesus. Não importa o que o ser humano fala, não importa se ele fala que vai dar certo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus poderoso, Deus santo. Glórias a Deus. Eu não sei porque veio isso na minha mente agora, igreja, mas quando eu falei, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E quem dá a última palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei que uns dias atrás eu estava conversando com a minha mãe. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ela falou para mim dessa forma: muitas pessoas falaram para mim quando eu estava grávida de você ia nascer mudo, você ia nascer aleijado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ela falou para mim isso: você ia nascer mudo, você ia nascer aleijado. Ela falou para mim dessa forma, quando eu já estava um pouco maior, quando eu estava pegando a saída. Ela falou para mim dessa forma. Muitas pessoas falaram para mim: esse menino não vai dar certo, ele tem tudo para dar errado, para virar um marginal, para virar um bandido. Mas Deus está falando para nós aqui nessa noite que na última palavra é Jesus, que na última palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Falaram que ia nascer aleijado. Glórias a Deus, aleluia. Mas eu vim para a casa de Jesus hoje. Falaram que eu ia nascer mudo, mas eu estou pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. Não para me exaltar, porque eu não sou nada, sou apenas pó. A honra, a glória, o louvor, a adoração somente. Glórias a Deus, Jesus Cristo é merecedor de receber. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai encerrar. Glórias a Deus, vai nos dizer nesse momento. E Jesus mandou aquelas pessoas saírem daquela casa. Jesus mandou sair aquela multidão que estava chorando a morte daquela menina. E permitiu apenas alguns de seus discípulos e os pais daquela jovem estar naquela casa. E a Bíblia vai nos dizer nessa noite, a Bíblia vai nos contar nesse momento que Jesus chegou ao lugar que aquela menina tinha sido colocada. Vai impor as mãos sobre aquela jovem, ela vai se levantar. Jesus vai dar uma ordem para aquela criança, para aquela adolescente se levantar. Menina, levanta agora. E a Bíblia vai dizer que ela abriu seus olhos, ela sentou, ela
se levantou, ela se alimentou, e Jesus entregou nas mãos dos pais daquela criança. Deus está nos dizendo aqui nessa noite, aquilo que você acha que perdeu, que não tem mais volta mais, Jesus vai entregar nas suas mãos de volta. Eu não sei que área, mas Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Jesus está falando para a igreja aqui nessa noite. Ele vai restituir na sua vida aquilo que você acha que não tem mais volta, aquilo que você perdeu, que você acha que não tem mais retorno. Ele vai entregar nas suas mãos para que o nome dele seja glorificado. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher chamou a atenção do mestre. Jesus fala para nós, chama a atenção dele, igreja. Chama a atenção dele, abrindo a boca, glorificando o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. Jesus fala para nós aqui nesse momento. Oh, glórias a Deus, persevera, mesmo arrastando, mesmo sangrando. Glórias a Deus, corra para os pés de Jesus, corra para a presença do Senhor, porque para onde iria nós, se só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias a Deus, amém, igreja. Glórias a Deus, a igreja se coloca de pé, amém.